Boa tarde, turminha! Hoje nós vamos começar a usar o nosso livro Currículo em Ação, o EMAI. Estão vendo aqui no livro de vocês vai aparecer escrito EMAI, que é do 4º ano. Então é esse livro verde clarinho, certo? Não foi buscar ainda na escola? Então corre lá, porque a gente já vai começar a usar. Então vamos lá, para não perder o costume, vamos fazer o cabeçalho no caderno. Então, o nome da escola, a data de hoje é dia 27 de abril, nome da professora e a nossa turminha. Qual será a nossa rotina? Vamos aí usar o livro Currículo em Ação EMAI. Vamos falar dos números nas páginas 10 e 11. Depois nós vamos lá para o centro de mídias, combinado? Às 14 horas, até às 15h30. Aí volta para o WhatsApp para estar corrigindo as atividades de vocês. Quais são as habilidades que nós vamos aprender? Ou melhor, vamos reforçar, né, turminha? Porque números nós estamos vendo bastante. Ler, escrever e ordenar números naturais, com pelo menos 3 ordens, observando as regularidades do sistema de numeração decimal. Reconhecer números naturais de 5 ordens ou mais e utilizar as regras do sistema de numeração decimal para leitura, escrita, comparação e ordenação no contexto diário. Mostrar por decomposição e composição que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações por múltiplos de 10, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo. Sequência 1. Então, como funciona aí o nosso livro EMAI? Ele vai vir assim, ó, sequência 1. Por isso que aqui é 1. Atividade 1.1, que se refere a essa sequência. Com certeza, você utiliza números em diversas ocasiões, não é verdade? Junto com um colega, como nós não estamos lá na escola, vamos fazer aqui remotamente, então junto com a Pro, elabore uma lista de situações em que se usam os números. Então, fica aí na página 10 do seu livro. Bom, então eu vou começar. Então, comecei aqui a lista para vocês. Vocês vão numerar cada uma dessas linhas e nós vamos começar. Então, em que situações nós usamos os números? Bom, usamos no celular, não é? Se a gente não soubesse os números, como que a gente ia mandar o WhatsApp? Para mandar o WhatsApp, eu tenho que ter um número. No mercado, para pagar as compras. Nas embalagens, então todas as embalagens vêm um número, ou referente ao peso, ou referente à quantidade, à capacidade de litros que aquela embalagem tem, certo? Para pesar, então a gente também usa números para pesar. Agora é a sua vez, você vai continuar a lista. Vai colocar mais 3 situações em que vocês usam os números. Agora é hora do vídeo para entender, ou melhor, relembrar a função dos números, certo, turminha? Os números no dia a dia. Em diferentes situações do dia a dia, lidamos com números que podem ser usados em diferentes funções. Código, medida, quantidade, ordem. Vamos conceituar os números de acordo com sua função. Código. O código é utilizado quando associamos números ou também letras para produzir uma sequência de códigos que decifram uma mensagem. Nosso contato telefônico, por exemplo, senhas, placas automotivas. Medida.
A medida é utilizada com diferentes unidades: comprimento, capacidade, massa, que é a questão do quilo, tempo, dia, mês, ano. Aqui temos a fita métrica, que podemos medir a altura de uma pessoa, por exemplo. Quantidade. A quantidade é utilizada para a contagem, para saber quantos elementos existem em determinado conjunto. 6 maçãs. Ordem. Os números que indicam ordem são muito usados em competições esportivas, quando dizemos que determinado atleta ficou em primeiro lugar na competição. O número de nosso CPF, por exemplo, é usado como código. Aqui nós temos uma sequência numérica, número de nossa inscrição, de nosso cadastro de pessoa física. Temos também a data de nascimento. É uma unidade de medida do tempo. Quando vamos às compras, nos deparamos com diferentes números. Temos aqui algo em promoção. Vamos ver? Leve 3 caixas de 1 litro pelo preço de 2. Suco em promoção, né? Observe que o número 3 e o número 2 representam quantidade. 3 caixas. O número 1 representa medida. Ordem. São números que indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro. Vejamos a imagem. E são representados, na maioria das vezes, de forma abreviada. Primeiro, segundo, terceiro. Conhecemos hoje os números de acordo com sua função. Código, medida, quantidade, ordem. Acredito que esse conhecimento muito somará com nossa aprendizagem. Um abraço. Bom, espero que vocês tenham gostado. Aí, nesse vídeo, falou sobre cada questão que nós vamos responder agora. Então, vamos lá? Número 2. Depois de fazer a lista de situações em que se usam os números, junto com a Pro, e de assistir o vídeo que nós acabamos de assistir, nós vamos responder as questões. A. Há situações em que os números indicam contagens? Sim, que a gente viu isso no número. Em quais situações? Em qual situação eu uso contagem? Vocês podem utilizar o exemplo que foi dado no vídeo. Então, eu vou aqui falar várias situações que a gente usa contagem. A gente usa contagem para organizar, por exemplo, uma caixa com algum material dentro, que eu preciso colocar a quantidade certa ali, não é isso? Para organizar lá meus brinquedos no quarto, eu quero saber quanto tem na minha coleção de carrinhos ou na minha coleção de selos. Tudo isso eu estou usando contagem. No B, há situações que indicam ordenação, conforme o vídeo? Sim. Quais situações que a gente usa ordenação? Olha, a gente pode usar ordenação, vamos lembrar lá. A gente pode usar para uma competição na sala de aula, aonde vai ter primeiro, segundo e terceiro colocado. Ou a ordem que eu quero colocar os meus livros
primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No elevador tem ordenação. Ah, vou para o primeiro andar, para o segundo andar, certo? Letra C. Eles podem indicar o resultado de uma medição? Sim, conforme a gente viu no vídeo também. Quando? Quando que a gente pode usar os números como medição? Para medir o quê? Para medir a altura que vai ter a parede da minha casa, a altura do meu armário, a minha altura, a altura dos meus pais, a altura da árvore e assim vai. D. E quando funcionam como códigos? A gente também viu isso no vídeo. Então, quando o número ele é usado para código, né? Então, vamos lá. Olha, para código, o que a gente sabe? A gente pode colocar aqui, para código, a gente tem placa de carro é código. O CEP da nossa casa é um código. Por quê? Porque ele é um CEP que ele não é só da minha casa. Ele é da onde eu moro ali. Todos os meus vizinhos vão usar o mesmo CEP. Então, o CEP da casa, ele funciona como código. A placa do carro para identificar os carros a gente não identifica contando os carros. Ah, esse é o carro número 1, esse é o carro número 2. Não, eles têm um código. Vocês podem olhar lá na placa dos carros. A antiga, ela tem 3 letras e 4 números. A atual agora, eles misturam letras e números, certo? Então, também serve como código. Sabe aonde a gente pode achar código? Em todas as embalagens tem código, que é o código de barras, que é onde tem um monte de risquinhos. Cada risquinho daquele é um número que vai identificar aquele produto. Também podemos achar ali e também funciona como código, certo? Então, esta aula aqui, turma, foi mais para relembrar o que a gente já vem estudando, tá bom? Você já sabe que chamamos de números naturais os números 0, 1, 2, 3 em diante. E que eles formam, né, um conjunto infinito. Começamos no 0, mas é infinito os números. Vamos lá para a página 11 agora. Atividade 1.2. Uma das formas de observar a sequência numérica é analisar o comportamento das escritas em quadros numéricos, como o apresentado a seguir, que é esse aqui. Nele, foram registrados alguns números. Vamos observar aqui? Você pode completá-lo? Então, faça isso e depois confira com o de um colega. Infelizmente, nós não vamos conferir com o de um colega, mas quando você bater a fotinha e me mandar, a Pro vai olhar para ver se está correto. Então, o que eu quero que vocês entendam? Ele começou no número 500, tá? E como que vocês vão preencher? Nós não vamos pôr 500 e vem para baixo, 501, não. Nós vamos preencher por linhas. Então, nós vamos primeiro fazer a primeira linha. Então, vou pôr aqui 501, 502, 503, já tenho 504, 505, 506, 507, 508, 509. Acabou aqui, eu vou descer para a linha de baixo. 510, 511 e eu vou completando. Combinado? Até chegar aqui no final. Bom, agora a gente vai analisar esse quadro, respondendo essas perguntas. Letra A. O que há em comum entre os números de cada uma das linhas do quadro? É linha. Então, o que tem em comum aqui nas linhas? A gente pode observar o quê? Que foi indo de 1 em 1, ó. Não foi indo de 1 em 1? A contagem foi indo de 1 em 1, certo? Muito bem. O que mais que dá para observar?
que cada linha foi contando do número 0 até o número 9, também. Então, vamos lá ler a B. E o que há em comum entre os números, né? Então, falamos das linhas, agora a gente vai falar das colunas. Volto lá. Falei da linha, que foi contando de 1 em 1, que tem 10 números. Muito bem. Aqui na coluna, o que dá para a gente observar? Olha só, então eu vou pegar essa coluna aqui que está mais preenchida. Olha, 534, 544, 554. Então, a coluna, ela não está indo de 1 em 1, igual aqui na linha. Ela está indo de 10 em 10. Então, isso é uma observação que eu posso fazer, que as colunas estão contando de 10 em 10. Se eu for observar cada coluna, eu vou observar que esta primeira coluna, todos os números vão terminar em 0. Que a segunda coluna, todos os números vão terminar em 1. Que a terceira coluna aqui, ó, terminar em 2. Aqui vão terminar em 3, ó. Que as colunas, elas terminam, todas elas, com o mesmo número, certo? Aqui, ó, 0, aqui tudo 1, aqui tudo 2, aqui 3, ó, 4, 4, 4, 4, 4, certo? Bom, então, a gente hoje reviu, né, fez uma revisão um pouco de para que servem os números. Aí, o que você vai fazer? Vai mandar uma foto da sua atividade para o WhatsApp particular da professora. Assim eu vou identificar melhor de quem é a atividade e só ganha presença se mandar atividade. Então, senhores pais, não mandou a atividade, eu não posso colocar presença. Presença é quando a criança realiza as atividades. Um beijo.